Olá, internautas, tudo bem? Hoje, no Casos e Mistérios, vamos falar sobre o caso de David Barnett. É um caso triste e revoltante ao mesmo tempo. Eu vou dar minha opinião no final, você sabe que eu dou minha opinião no final, mas eu acho muito revoltante, mas muito triste esse caso, então vamos nessa. David Barney disse que na juventude dele, ele queria que todo mundo sentisse a dor que ele sentiu. Ele não queria existir, ele só queria morrer. Ele recebeu pena de morte por 2 homicídios qualificados. Mas antes da gente conhecer quem ele matou, por quê, como ele matou, vamos conhecer um pouquinho da história de David Barnett. Ele nasceu em St. Louis, Missouri, em um bairro muito pobre. Ele fala assim que ele não lembra muito da casa dele, mas ele lembra do cheiro da rua, né? É uma rua muito pobre, muito suja. E a mãe dele não queria ela ganhou e deu para os outros, né? Ela deu então para um amigo dele que era alcoólico e vivia sendo preso. E mais, ele vivia molestando o David Barnett. Ele mesmo disse que as primeiras lembranças que ele tem da infância é de ser molestado, espancado, ele passava fome, roubava comida em máquinas que ficavam no meio da rua, aquelas maquininhas dos Estados Unidos que tem doces e salgadinhos e tudo. Ele roubava aquelas maquininhas com cabide para poder comer, porque ele passava fome o dia inteiro. Não era todos os dias que ele comia, não eram todas as noites que ele comia, então ele passava muita fome quando criança. E ele disse que ele sempre ficou muito sozinho e sempre se sentiu muito sozinho. Quando ele tinha quase 5 anos de idade, aí que o Conselho Tutelar descobriu a existência dele. Então ele ficou os 5 primeiros anos da vida dele desse jeito, com esse amigo da mãe dele, sem ter amor da mãe dele e ainda sendo molestado, passando fome, apanhando e tudo. E aí o Conselho Tutelar tirou ele daquele lugar horrível. A mulher do Conselho Tutelar, ele falou assim que foi a primeira vez que ele recebeu um abraço carinhoso mesmo, né? E ele falou assim que ele não lembra da cara dela, ele não sabe por que ele não lembra, mas ele lembra que ela falou que ela falou para ele: "Eu vou te tirar desse lugar horrível". Lá no orfanato, ele ficava sempre com um ursinho de pelúcia, ele ficava abraçando o tempo inteiro aquele ursinho de pelúcia, ele falou que ele não sabe porquê, mas ele se apegou com aquele ursinho e sempre ficava abraçado com ele. A primeira pessoa que adotou ele foi Robert, né, que ele foi até o conselho tutelar e falaram para ele se comportar muito, falaram para o David se comportar. Só que o Robert adotou ele e ele ficava preso no porta-mala do carro. Ele falou assim que ele ficava preso lá por semanas. Não era todo dia também que ele comia, não era todo dia que ele tomava banho, ele ficava preso ali, o cara adotou ele para prender ele e maltratar ele. Algumas semanas depois dessa vida que ele estava levando, o conselho tutelar foi lá, encontrou ele naquelas condições e levou ele de novo para o orfanato. Aos 6 anos, ele foi adotado pela família Remes e ele adorou. A Rita foi a primeira pessoa que ele chamou de mãe. Então, a primeira pessoa que ele chamou de mãe foi aos 6 anos. Realmente, ele disse que realmente era uma família. Ela tinha filhos biológicos, né? Ela tinha um marido, ela tinha uma casa bonita, acolhedora. Era realmente uma família. E ele falou assim: finalmente eu vou ter um lar, finalmente eu vou ter uma mãe. Só que ele ficou 6 meses ali, porque depois de 6 meses, a Rita recebeu uma oferta para ela trabalhar no exterior e ela foi lá e devolveu ele para o orfanato. Ele ficou tão triste, tão isolado, que ele pensou que ele tinha feito alguma coisa, que era culpa dele. Eles estão me devolvendo porque o que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. E aí ele foi entregue para o orfanato de novo. Pelo que eu entendi, gente, parece que era uma adoção temporária, né? Porque se não foi uma adoção temporária, meu Deus do céu, né? A mulher adota uma criança, aí um, ela recebe uma oportunidade de trabalhar fora e ela devolve essa criança. Eu acho que era uma adoção temporária, não deu para entender direito, porque se não for uma adoção temporária, eu achei muito injusto da parte dela, porque ela não abandonou os filhos biológicos, né? Por que não deu para levar ele, né? E ele ficou assim extremamente triste, extremamente magoado, e ele achou que era culpa dele. Ele tinha feito alguma coisa, mas não era. E aos 8 anos ele conheceu John Barnett. John era um professor de informática e muito inteligente, tá? Ele não era muito comum, ele era muito intelectual, ele era demais intelectual, e ele era um cara solteiro, e ele quis adotar o David.
O que o David mais gostou é que o John não tocava nele. Ele achou assim que o John olhou para ele e falou assim: esse menino sofreu demais na vida, ele já foi tocado, já foi molestado, então não vou tocar nele e tudo. E ele gostava disso. E um dia o John levou o David para jantar, né? E ele falou assim: você quer ser adotado? Aí ele falou assim: ah, mas eu pensei que eu era adotado. Ele falou: não, você quer formalizar documento, você quer ser meu filho. Aí o David chorou, falou que foi o melhor momento da vida dele. E ele falou assim: nossa, finalmente eu tenho um futuro pela frente, finalmente eu vou ter uma família. E finalmente o David foi para um bairro bonito, com casas bonitas, ele achou que ele ia ter uma vida muito feliz, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. No início eram as mil maravilhas, mas aos poucos meses depois que ele foi adotado, o John começou a mostrar quem ele realmente era, né? O que o John fazia? Ele batia muito no David, porque o John era muito intelectual, então ele queria que o David também fosse, né? Gente, uma criança que passa por tudo isso interfere, a criança não consegue se concentrar, a criança precisa de ajuda, né? Óbvio, eu não trabalho em conselho tutelar, mas eu tenho, né, que assim, não é que a criança é menos capaz que as outras, mas ela tem mais coisa na cabeça, mais trauma na cabeça, é difícil de concentrar. Só que o John não queria saber disso, quando o David não tirava uma nota muito boa, porque o David falou assim que o John queria que ele soubesse mais que as outras crianças da idade dele, que nunca tiveram os traumas que ele teve, né? E aí o que acontecia? O John batia muito nele, você entendeu? Batia demais, deixava hematomas, e aí depois que ele batia no David, me desculpe, depois que o John batia no David, ele ia consolar o David. E como que ele fazia isso? Ele pedia pro David sentar no colo dele e ele começava a passar a mão no menino. Nossa, dá náuseas falar isso. Ele conta um pouco com detalhe, né? Mas assim, o pouco do que ele fala, pelo amor de Deus, que eu não quero dar muito detalhe aqui, mas ele fala que ele passava a mão, ele começava a lamber o ouvido dele, e ele tinha 8 anos de idade. Ele falou que ele sentia que acontecia alguma coisa com o corpo do John, e quando o John fazia isso com ele, fazia ele sentar no colo dele, ele só queria morrer. Ele não queria estar ali. Ele só queria que o mundo acabasse, ele queria simplesmente morrer. Quando o David tinha 9 anos, o John adotou mais 2 garotos, mais novos do que ele. E ele se afeiçoou logo ao Eric, né? Ele virou amigo do Eric, né? E aí, o que aconteceu? O David viu o John chamar o Eric para sentar no colo dele, igual ele fazia com o David. O David se sentiu culpado por deixar, né? Só que ele não tinha, ele tinha 9 anos de idade, né? Ele se sentiu culpado de deixar, só que ao mesmo tempo ele se sentia feliz porque não era com ele. Ele era uma criança, né, gente? Isso não é ato de egoísmo, isso é ato de sobrevivência, né? Ele era apenas uma criança e ele já se sentia tão culpado por tanta coisa e passando por tanta coisa. Ele sentia até que ele estava acabando com a infância do Eric, sendo que não era culpa dele, né? Os pais do John, Clifford e Leona, eles moravam algumas quadras dali, algumas casas, eles eram vizinhos, e alguns domingos eles iam lá almoçar. O David falou que ele amava a Leona, né, a avó dele, ele amava, ela era uma pessoa super carinhosa, ensinou ele a cozinhar, ela abraçava ele, realmente ele tinha um amor muito grande por ela. O Clifford, que era o avô dele, ele já era muito mais rude. E o Clifford, às vezes, ele batia na cabeça dele assim, só que era de brincadeira, né? Brincadeira. Só que ele tinha um anel de formatura na mão que machucava a cabeça dele. Esse anel de formatura era igualzinho ao anel que o John tinha. Então, o que aconteceu? Ele começou a associar o Clifford com o John. O Clifford nunca assediou ele, nunca molestou, ele disse que nunca. Mas ele, sem querer, começou a associar os dois, ele começou a igualar os dois. Porque o Clifford era rude, ele não era carinhoso igual a Leona, e ele tinha esse anel de formatura. Então, na cabeça da criança, ele começou a associar como se fosse uma pessoa só. O David morou com o John até os 18 anos de idade, então ele ficou 10 anos sofrendo com isso. Até que ele brigou muito feio com ele, saiu, foi dormir na casa de amigos, ele não conversava 100% com os amigos dele, era muito fechado, mas os amigos sabiam que tinha alguma coisa, né? Tinha uma coisa aí. A Leona perguntava pro David o que acontecia, só que ele não queria falar com a Leona o que estava acontecendo, porque ele tinha medo da Leona. Se ele falasse mal do filho dela,
ela ia parar de conversar com ele, entendeu? Isso era o medo que ele tinha. E a Leona era a única pessoa que tratava ele com amor. Então ele tinha esse impasse, ele queria desabafar com ela, só que, gente, como é que eu vou falar mal do filho dela? Ela vai parar de conversar comigo e eu vou perder a única pessoa que realmente me trata com amor e carinho. O melhor amigo do David, o Jason Kingdom, ele disse que um dia eles acharam uma foto, não mostrou essa foto, tá, no vídeo que eu vi, eu vou falar onde é que eu vi esse caso, né? Ele achou uma foto que era o seguinte, era um corpo de uma criança, não tinha pelos pubianos, então era realmente uma criança. E tinha uma mão de um adulto, essa mão era bem peluda, igual ao do John, com um anel de formatura. Essa mão estava nas genitais dessa criança. Estava pegando nas genitais. Então, não tinha como não dizer que aquela mão era do John. Não tinha como negar que aquela mão era do John. E pronto, nós temos a prova. Vamos para a polícia. Vamos para a polícia, vamos denunciar, vamos falar com todo mundo e tal. Só que quando eles chegaram lá, a polícia simplesmente viu a foto e falou assim, sai daqui, isso aqui não é prova de nada. Então, eles não tiveram ajuda quando eles foram... O conselho tutelar abandonou, a polícia não ajudou. Então, toda vez que ele pedia ajuda para alguém, eles negavam. E toda vez que ele tentava pedir ajuda para alguém, ele tinha medo. Na manhã do dia 4 de fevereiro de 1996, o David esperou a Leona e o Clifford chegarem da igreja, tá, para conversar. Ele queria muito conversar com eles e tudo. Aí ele estava dormindo, quando eles chegaram, ele acordou e começou a conversar. Anos depois, ele disse que o que ele foi conversar ali? Ele queria fechar aquele ciclo. Ele queria falar para eles o que o John fazia, né? Só que quando ele começou a falar o que o John fazia, o Clifford começou a ser muito rude com ele. A Leona até que não, a Leona meio que negou, fez uma negação, mas o Clifford começou a ser muito rude com ele, falou que não acreditava, e aí foi que aconteceu. A versão do David é o seguinte, ele estava conversando com os dois começaram a brigar, tudo se apagou e quando ele acordou, ele viu os dois mortos no chão a facadas. Essa é a versão do David, ele nunca disse outra coisa, aí eu não sei, é a versão dele, né? Aí vocês acreditem ou não, mas a versão dele é essa, que ele teve um apagão tão grande que ele não lembra o que aconteceu e ele só viu os dois mortos ali. Em menos de 24 horas, o próprio David foi na polícia e se entregou e confessou o crime. O que ele fez então? Porque ele teve esse apagão, né? Ele conversou com os avós, matou os avós e estava assim. O que ele realmente fez com eles? Eles tinham costelas quebradas, maxilares deslocados, eles foram esfaqueados mais de 20 vezes. E não foi com uma faca só, foi com mais de 5 facas. Por quê? Porque ele esfaqueava com tanta força que o cabo da faca saía, então ele tinha que buscar outra faca. E ele esfaqueava com tanta força que perfurou os ossos dos dois, do Clifford e da Leona. De tanta força que ele tinha. Então ele quebrou costela, quebrou maxilar, esfaqueou mais de 20 vezes, esfaqueou os ossos. Foi uma cena assim de filme de terror. Foi um troço assim, só que na versão dele, o que ele diz é que ele não lembra de nada, que ele não se lembra de nada. Em março de 1997, o David foi julgado por homicídio qualificado duplo. Em 21 de março de 97, ele foi condenado à pena de morte. E aí a Rita, aquela primeira mãe adotiva dele, que ficou só 6 meses com ele, que quando ela recebeu a oferta de emprego, abandonou ele de novo, né? Levou ele para o abrigo de novo. Ela disse que ele sempre manda cartas para ela de aniversário, Dia das Mães ainda. Olha só, ele ficou 6 meses só com ela e ele manda. E ela falou assim: eu tenho filhos biológicos que esquecem, que não mandam para mim, mas ele sempre manda, né? E ela disse que ele nunca foi violento, ele não era uma criança violenta, ele era uma criança diferente, traumatizada, mas nunca violenta. E ela disse que se ele tivesse com uma família amorosa, ele teria sido um homem bom, mas é porque ele só recebeu coisas ruins na vida dele. E depois, né, de muitos anos na cadeia lá no Corredor da Morte, a nova advogada dele viu que tiveram erros no julgamento dele. Por exemplo, no julgamento dele, ninguém falou dos maus tratos dele. Eles não falaram que ele foi molestado pelo primeiro padrasto, depois molestado por 10 anos pelo filho dos idosos, né?
A advogada falou assim, cara, isso, por que ninguém falou dos maus tratos? E aí a advogada dele, no caso, na época, falou que isso só ia piorar. Eu não sei como é que isso piorar a situação dele, né? E o David, ele tinha uma lista de amigos que ele queria chamar para depoimento, mas ninguém foi chamado, ou seja, o julgamento dele não contou tudo que ele sofreu com o John e ainda não chamou ninguém para depor a favor dele. Depois de mais de 20 anos no corredor da morte, ele teve uma nova advogada, a Elizabeth Carlyle, que disse que a história dele deveria ser contada, que todo o abuso que ele sofreu deveria ser contado, porque tudo tem um contexto, né? Ela disse que tudo tem um contexto. E ela descobriu que o conselho tutelar desconfiava dos abusos que ele sofria na casa do John, mas não tirava as crianças de lá, pelo contrário, né? O John adotou ele e depois adotou mais 2 crianças e o conselho tutelar não fez nada, não tirou aquelas crianças de lá. A Elizabeth diz que ele foi abandonado por todos, pela escola, pelos pais, pela polícia, pelo conselho tutelar. Todos os lugares que ele procurou ajuda, ele recebeu não. Em 2003, a equipe da Elizabeth fez uma apelação argumentando que os assassinatos não foram premeditados. Ele não foi na casa dos avós para matar. Entendeu? Não foram premeditados. Ele já estava há mais de 20 anos preso, mas ela quis provar pelos maus tratos, por tudo que ele passou, que não foi premeditado. Ele não foi. Foi brutal. Foi assim, você, quando você vê tudo que eles sofreram, que os 2 idosos sofreram na morte, foi feio, foi brutal, foi imperdoável, mas não foi premeditado, para ele sair do corredor da morte. Em 15 de março de 2019, ano passado, ele conseguiu sair do corredor da morte, ele foi para a prisão perpétua e um dia ele espera receber condicional para poder viver uma vida longe da cadeia e tal. Ele espera um dia conseguir essa condicional. E o John, o vagabundo que fez tudo isso, que molestou o menino, ele morreu de causas naturais em 2017, sem nunca ter sido julgado na vida. O David diz ter saudades da Leona, né? Ele se arrepende muito de ter feito isso com ela, porque ela não merecia. E ele se arrepende muito de tudo que ele fez. Ele fala que ele merece estar preso. Eu mereço estar aqui preso, porque eu cometi, né, 2 crimes brutais, né? Matei 2 pessoas brutalmente. E que ele perdoa o John. Ele consegue perdoar o John. Bom, minha opinião, né? Eu concordo com ele no final que ele merece estar preso. Né? Por mais que você tenha sofrido na vida, nada justifica você matar 2 pessoas do jeito que ele matou. Foi brutal, você entendeu? Foi uma coisa brutal. Só que a minha opinião, se realmente, vamos lá, vamos dizer que tudo que ele disse é verdade, ele não lembra, ele cometeu esse crime, o que eu acho difícil porque ele teve que ir lá buscar 5 facas, é difícil você ter um apagão por tanto tempo assim, mas vamos dizer que tudo é verdade, que realmente tudo é verdade. Eu acho que ele matou tão brutal. Ele não queria matar a Leona e o Clifford, principalmente a Leona. Ele não queria matar. Eu acho que quando ele foi lá, as 2 únicas pessoas que realmente entendiam ele, principalmente a Leona, viraram as costas para ele, falaram que não acreditaram, falaram que ele estava mentindo e começaram a defender o John. Eu acho que isso foi a gota d'água. Eu acho que, na minha opinião, como ele associava o Clifford com o John por causa do anel, ele queria esfaquear o John. Ele nunca quis esfaquear os 2, nunca. Eu acho que aquela brutalidade toda foi 18 anos sendo molestado. E ninguém ajudar você. Você entendeu? Nada justifica, tá, gente? Pra mim, crime nenhum é justificável, tá? Sempre tem outra maneira, alguma coisa e tal. Nada justificável. Eu concordo com ele, mais uma vez. Ele merece estar preso. Só que a minha opinião é que essa brutalidade toda foram 10 anos sendo molestado pelo cara. E aí quando você vai confessar, a pessoa fala assim, não, você tá mentindo. Não, não acredito em você. Para com isso, cala a boca. Você entendeu? Mais ou menos isso. Não sei as palavras que eles disseram. Então eu acho que foi isso. Ele não queria matar o Clifford e a Leona. Aquelas facadas não eram para eles. Aquelas facadas eram pro John. Triste saber que o John morreu de causas naturais. Ele nunca foi julgado. Ele nunca foi condenado a nada, você entendeu? Ele teve um funeral com os amigos, aí apareceu um amigo dele lá falando assim, nossa, eu sou o melhor amigo dele, mas você tava na casa dele? Você não tava, você entendeu? Todas as crianças ali falaram o que aconteceu, né?
Então, assim, ele teve um funeral que o amigo leu lá, ele é a melhor pessoa do mundo, que ele é uma pessoa boa. Então, isso é triste. E, na minha opinião, eu acho que se ele tivesse matado o John, a pena dele não seria tão grande. Eu acho que se ele tivesse matado o John e tivesse levado tudo isso no tribunal, tivesse levado tudo que ele sofreu, o depoimento dos amigos, a pena dele não seria desse tamanho. O negócio é que ele matou duas pessoas inocentes que não fizeram nada para ele. A Leona, principalmente, dava muito amor e carinho por ele. Né? E muito triste, né? O caso da Rita, que ficou só 6 meses com ele. Ai, gente, eu acho que é errado você fazer isso até com animal. Você adota um gatinho, não quero mais, dá para os outros, entendeu? Imagina com uma criança, né? Então eu acho triste, né? Ele tá há mais de 20 anos preso, como eu disse. Eu acho sim que ele tem que ficar preso. Mas não sei, será que ele merece um dia uma segunda chance, uma nova vida? Porque ele mesmo que se entregou, você entendeu? Ele diz que se arrepende, ele diz até que perdoa o John, que ele jamais queria ter feito isso. Então, nossa, que caso triste. Caso triste, meu. Eu achei triste e revoltante ao mesmo tempo, né, como eu disse. E esse caso eu vi numa série da Netflix que é Eu Sou um Assassino. Esse é o segundo episódio. O primeiro episódio da Lindsay eu fiz, é o primeiro vídeo aqui do Caso de Mistérios, vou deixar o link na descrição. Tá? Com certeza no final eu também vou deixar a playlist do Casos e Mistérios. E eu quero saber se você está gostando. Você está gostando desses casos? Esse vídeo foi maior, né? Porque eu fiz um roteiro maior. E esses vídeos, gente, são os mais difíceis de fazer, porque eu preciso achar um caso, eu preciso fazer o roteiro, achar as fotos, editar, tudo, não sei o quê. Então, fazer um roteiro grande. Então, assim, dê um apoio se você gosta desse tipo de vídeo, se você sabe de um amigo ou uma amiga que gosta também, manda para eles, tá? Ajude a divulgar, porque são os vídeos um dos mais difíceis de fazer e eu quero que dê mais visualização para ajudar o canal aí. Por favor, ajuda a gente, tudo bem? É isso aí, gente. Muito obrigada. Também quero saber a sua opinião. Coloque nos comentários se você concorda comigo ou não, se você tem uma outra visão, se você acha uma outra coisa. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau.